Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um episódio? Bom, estamos aqui em ritmo de festa, em ritmo acelerado, porque cada convidado que chega aqui nesta mesa, vou te dizer que o quadro do Danilo está arrasando, ele merece os parabéns. Parabéns, Danilo, porque tá gravado isso, o convidado está convidando e olha, tá arrasando, deu super certo. E vou te dizer que já foi uma dor, já do Acordo Podcast, ficar sem convidados. E como é que a gente conseguiu resolver isso? Olhando para o problema. Então, dentro do problema, muitas vezes existe a solução, só que você não está enxergando. A gente enxergou e muito bom, porque os convidados têm feito conexões maravilhosas pra gente. Já vou aproveitar e pedir para você, se chegar, ficar à vontade no nosso canal, aproveita, já se inscreve, dá aquele like básico. Eu podia estar pedindo um Pix, mas estou pedindo apenas a sua contribuição, então aproveita. Ajuda a coleguinha que tá aqui pedindo humildemente, se inscreve. Eu vou falar pra você que eu vou colocar o link do Live Pix aqui embaixo, eu não vou aguentar. Toda vez que ela faz essa brincadeira, eu vou colocar aqui, que deve vou colocar a sua conta. Não, vou não. Brincadeira. Eu vou adorar isso. Compromisso já tá afirmado. Tá bom. Vamos gente, colocar. E o que eu vou pedir pra você? Eu garanto pra você que essa aqui é a única dedada que não dói. Pode dar essa dedada sem medo, não vai cair o dedo, você não vai tomar choque, mas o YouTube vai reconhecer a qualidade do nosso trabalho e vai entregar a gente para mais pessoas. Bom, vamos lá? Vamos aonde? Bom, você tem algum mais recado? Então vai pro seu recado, porque eu quero agradecer a Minimal por estar me vestindo. Cada dia eu tô mais elegante nesse podcast, amor. Olha essas camisas, ó. Esse algodão dessa camisa aqui, ó, é maravilhosa. Cada vez mais gato. Mais gato, entendeu? A minha mulher agradece, Minimal. Muito obrigado por acreditar no nosso projeto e estar aqui com a gente. E já tem presente para o nosso convidado. Olha, os convidados daqui vão sair muito mal acostumados, porque tem aqueles comes maravilhosos que a Lu capricha e deixa aí pra eles, e agora com presentes Minimal. Eu acho que em breve vai chegar o helicóptero, porque daí eles fazem assim, eu não vou ali rapidinho no helicóptero e tá tudo certo. Apresente o nosso convidado, faça as honras, meu bem. Bom, hoje no Acordo Podcast recebemos o Arley Santana, ator, humorista, apresentador e ventríloco, conhecido pela sua versatilidade artística. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, tô feliz de estar aqui. Maravilhoso, eu adorei o Acordo. Gostou mesmo? Já gostei muito. Trocadilho é bom, É bom, é demais, é bom demais. A gente gosta de fazer bons acordos e obrigado por ter feito esse com a gente. Eu que agradeço, o convite mesmo, vim felizão. E é legal, assim, vim pirando na viagem, assim, cheguei e falei, que legal, vou lá, tô lá, cheguei. Eu falei que ia presentear, né? Pronto, a camiseta da Minimal pra você. Minimal Chique. Club. Posso abrir? Pode, Claro. é seu, fique à vontade. Olha aí, ó. Gente, que linda. Olha. Pra você. A gente tem que mimar vocês, pra vocês ficarem bem felizes com a gente. Obrigado. Pra voltar mais vezes só por conta do presente, porque às vezes nem é pela qualidade do podcast, mas é pra ganhar outra camiseta, entendeu? Ô Arley, bora relembrar as pessoas. Você ficou muito conhecido da época do CQC. Sim. Como é que foi transitar sobre tudo isso? Porque tua vida tomou um rumo completamente diferente. Então, acho que é importante a gente fazer esse gancho inicial para as pessoas conectarem conosco. Então, eu achava que eu era ator sério, né? E aí eu era do grupo Tapa em São Paulo, que é o... ser ou não ser, sabe aquela coisa? E aí me convidaram para um longa-metragem que eu fiz, e era em inglês, tinha Paulo Oliveira, uma galera muito legal. E por que eu tô falando isso? Porque daí eu fui convidado para fazer uma peça, eu tenho cara, vocês olham, dá para ver que eu sou um canadense, aí eu fiz um papel de um canadense que falava inglês numa peça. E um diretor foi me assistir e me convidou para um programa que ia nascer, que era o CQC. Foi assim que eu fui parar no CQC. E foi muito legal participar do CQC. Foi um desafio absurdo. A gente não sabia o que era. A gente tinha noção do Pânico aqui e do CQC argentino, que a gente ouvia falar, mas ainda não tinha... A internet não era tão assim... O YouTube, lembra? Tinha aqueles... Ia até 10 minutos no máximo, os vídeos e tal, na época. E aí...
Eu não tinha muita noção de como era, mas foi muito legal ter sido escolhido para fazer parte da primeiríssima turma do programa. E o programa fez muito sucesso, foi muito legal. Meu quadro era muito polêmico, que eu fazia um assessor de imagem, que eu ia, falava com os políticos, e a gente desligava o LED da câmera e fingia que não estava gravando, mas eu dava dicas para eles, depois a gente mostrava eu dando dicas e eles falando exatamente o que eu tinha falado para eles fazerem, e às vezes coisas absurdas, e com todos os políticos do espectro total, e foi com a galera toda. E foi uma experiência muito legal, mas muito amarga para mim, porque depois de, sei lá, no primeiro ano do programa, de repente, um dia eu tô lá, assistindo ao programa, e aí vem e me falam, Warley, vai pra câmera 3 ali, e eu fui lá assistir, fui ali na câmera 3, e aí o Taz chega com toda, né, aquela desenvoltura dele e falou, queremos agradecer o Warley Santana, que a partir de hoje não faz mais parte do programa. E eu ali fiz assim, aí a câmera corta pra mim, não tinha luz pra mim, que é tudo muito no improviso, que eles nem sabiam que eu estaria ali, então aproveitaram que eu estava ali. E aí ele, a partir de hoje não tá mais, e eu fui mandado embora ao vivo. Essa é a minha real história. Você não sabia se era pegadinha? Eu achava, eu tinha certeza que era pegadinha. Porque eu falei, não é possível que vai ser assim a minha saída do programa. E até hoje, nós estamos em 2025, terminando. Até hoje, eu não sei o porquê. Até hoje. E Pronto, obrigada, porque eu acho que eu ia chegar naquele momento que, tipo... Tá, qual foi o desfecho, né? Chegou até você o porquê e principalmente decisão de como foi feito, né? na Mas, época tudo bem. foi um dos primeiros programas de televisão que fez isso, né? Foi. Por isso que todo mundo achou que era uma brincadeira. Sim. Porque eu já vi pessoas. Depois até teve gente que se demitiu ao vivo. Ah, sim, né? com certeza. Mas sim. acho que da história foi a primeira Vez aconteceu. disso, sim. Só que eu também, como eu sou um cara muito low profile mesmo, assim, sabe? Aquela coisa, tipo, eu sempre achei que a gente chega lá onde a gente quer chegar não precisando de polêmica. Uhum. Não, putz, eu não preciso... óbvio, o quadro que eu fazia era polêmico, o jeito que eu abordava os políticos era polêmico, mas era a pegada do programa. Mas eu tô dizendo, eu acho que não precisaria dar porrada, ou sair brigando, ou sair discutindo, ou a Folha de São Paulo, outros jornais entrarem em contato comigo na época, querendo saber o que tinha acontecido. Nem eu sabia o que tinha acontecido, eu fui muito sincero, falei, gente, eu não sei. Aí eles achavam que eu não queria contar. Só que eu não sabia. Eu só fui sincero. E aí, então, por isso que não deu um bafafá. E eu acho que a sacada que eles tiveram depois de fazer o concurso do Oitavo Elemento, vocês lembram disso? Uhum. Que foi para abafar. E aí entrou a Mônica, e foi ótimo. E foi legal, e o programa continuou crescendo. Para mim foi muito difícil, né? Que eu falei, pô, realizei o sonho de estar ali, num programa tão legal, fazendo muito, eu faria tudo de novo que eu fiz ali. Mas aconteceu dessa forma e aí eu acho que hoje eu faço palestra de inteligência emocional também muito por conta disso, de como eu lidei com isso, de como que eu consegui atravessar esse negócio. Falei, cara, que negócio maluco. Eu encontro os meninos hoje, outro dia eu tava com o Cortez, ele, cara, até hoje eu não sei, olha, como você conseguiu. Porque a gente saiu para jantar depois. Falei, cara, nem lembrava disso. Minha cabeça ficou assim... Você saiu com eles? Todo jantar? mundo para jantar. A gente saiu Eles pra também, jantar. ninguém sabia. Ninguém sabia. É. Ou pelo menos, né, achava que não. Mas eu acho que não, acho que ninguém sabia. Acho que foi um negócio que veio lá do alto e rolou. E foi um negócio, assim, bizarro, porque... E aí você fica de mal com o programa, né? Você fala, pô, mas o programa é maravilhoso. Olhando hoje, eu falo, pô, foi maravilhoso fazer parte disso. Sou muito grato por ter feito parte disso, mas só para vocês saberem de uma coisa que aconteceu que eu nunca falo, que foi... hoje eu vou dar a chance e vou assistir o CQC de novo. Sabe, que não queria mais assistir, não queria mais, só que só se falava disso, né? Só se falava de CQC. E todo mundo, e fala, tal. Depois cheguei à conclusão que, porque eu fiz o meu trabalho bem, por isso incomodou, e aí, só que eu não sei de onde veio o tiro. Que tiro foi esse? Não sei. Às vezes veio o pedido de alguém que passou pelo quadro. Eu acho. Pode ser alguém que ele vai estar destacando muito aqui, tipo. Não, mas às vezes até pela questão dos envolvidos, dos políticos, não gostou disso. E você sabe deu uma que é carteirada difícil, né? e pode Então, acontecer. Porque vocês entraram numa época, cara, pra disputar com o Pânico.
Sim. E assim, tipo, o CQC não é puxando o saco, não. Eu sou fã pra caramba do Pânico. Tu assistia muito mais Pânico do que o CQC, mas também consumia o CQC. Só que, mano, foi um programa revolucionário. Revolucionário. Mudou. Tipo, não tem- Até hoje você vê essa influência, né? Você vê até as edições, às vezes, com aquelas brincadeiras, aquelas piadas. E aí, no dia que eu voltei a assistir ao programa, eu falei assim, vou assistir, vou dar essa chance. Pá! Aí teve uma matéria que eu acho que, se eu não me engano, era a Mônica, que ela fala, eu não lembro quem que ela tira sarro, e falou, olha, entra no nosso programa, porque você não vira repórter. Aí aparece eu chorando. Eu achei maravilhoso, porque é legal isso. Mas então foi, caraca. Mas aí, você sabe que essa piada me deixou mais leve. Depois que eu vi, eu falei, eles lembram de mim e assumiram também isso. E De uma forma você estava lá. estava lá, e foi legal, e fazemos parte disso, assim. Saiu uma matéria agora do UOL falando que o CQC talvez volte ano que vem. E aí apareceu, tem o Google Alerts com o meu nome, e apareceu, eu fui ver, aí eu tô lá na matéria e tal. Mas assim, e o quadro depois teve uma votação dos melhores quadros do programa, de todos os tempos do programa, e o meu tá entre os 3. Então eu fiquei muito feliz, falei, meu trabalho eu fiz, só que eu, sei lá, né, Excelência. não dá pra... Quanto tempo você precisou para digerir isso? Porque você Faz falou, não, é 16 anos. pegadinha. Então, 16 anos. Eu ainda não digeri. Ah! Não, mas eu acho que Brincadeira. demorou um pouquinho sim, porque assim, eu vinha de ciclos de derrotas na carreira porque assim, não foi o primeiro, também não foi o último, mas não foi, né, assim, porque eu tinha aquele filme Blindness, que teve do Fernando... Eu ia falar Fernando Pessoa. O do Fernando Meirelles, que é do Blindness, eu tava no elenco e na reta finalíssima eu fui saído. Porque eles fizeram um acordo com um ator canadense e era um acordo Brasil-Canadá. Aqui o acordo é bom, olha. Aqui é bom. E aí acabei saindo do filme, eu tava super animado que ia fazer o filme e tal, e aí 3, 4 meses depois entrei no CQC. Então, assim, tudo bem. E aí eu tava... Só que eu acho que eu demorei uns 2 anos, sabe? Porque Pra você dar teve uma... uma ascensão de carreira, Sim. tá indo e de repente tudo para. Aí você vira e fala, tá bom, onde foi que eu errei? O que foi que aconteceu? E eu acho assim, e é interessante a gente falar, não tem por que eu não falar, por mais assim, não vou ter problema nenhum, porque são meus amigos. O Rafinha é meu amigo há muitos anos, já era de antes do CQC, mas eu lembro dele numa reunião falando, por que o Arley aparece tanto? Porque eu saí em todos os jornais, em todos a Veja, a Vejinha, mas coisa interna, de amigos mesmo, e conversando sobre o programa. Não via assim, que inveja, nem nada disso. Mas eu percebi realmente que aquela coisa das 48 leis, sabe? Não brilhe mais que o mestre, de repente, não sei. Pode ser também, mas não é nisso que eu Você não se apegou nisso. me apego a isso não. Mas eu sofri porque depois, como eu fazia muita publicidade, e tinha feito publicidades grandes, como da Brahma, lá a primeira da Brahma Mundial, que foi com o Ronaldo Fenômeno, que a gente gravou na Espanha, os da Friboi, que eu era açougueiro, tinha o Zezé de Camargo Luciano, o Vitor e o Léo e o Luan Santana, e tinha o bonequinho deles, era eu que era o açougueiro. Então, várias coisas desse universo caíram, porque eu entrei num programa que mexia com política, e aí depois nenhuma marca mais queria se aliar. Saber de você. Demorou, então, 2... Aí depois que voltou. Mas até chegar nesse período, você fala, cara, meu mundo caiu, né? Hoje, o Arley olhando, você viu como aprendizado entender que quando você... Dependendo o que você faz e pra onde você faz, o olhar pra você é diferente. Total. Porque eu tava falando, com a gente falando de podcast, a gente tava falando em off. Dependendo pra onde que você toca o seu podcast, ou o que você faz no seu podcast... Ele pode te alavancar. E algumas marcas nunca olhar pra você. Ou não. E você não conseguir. Então você sentiu isso na pele. Na pele. Tipo, tava estouradão e de repente não tem mais nada. E é interessante você falar isso, Danilo, porque assim, o que aconteceu, por exemplo, minha dor, a gente fala muito de dor, né? Mas a minha dor nas redes sociais, por exemplo, aconteceu um negócio muito maluco. Eu tinha um programa na TV Cultura que eu amava, eu amo ainda, quero voltar a fazer. Foram 4 temporadas, chama Tá Certo. Era um game show meu, eu humano, com um monte de boneco.
E aí iam convidados. Então foi os ganhadores do Qual é a Música que estavam lá. A TV Cultura tem esse carinho de todo mundo participar. Então foi assim, aí Neymar mandou pergunta, celebridades mandavam perguntas, Zélia Duncan, Ronaldo, uma galera que você fala, cara, que legal essa galera participando. Não tem aquela coisa da concorrência na TV Cultura e tal. E a gente fez, foi maravilhoso, foi um baita programa. E aí, uma marca muito grande quis saber de mim para me patrocinar nas redes sociais. Uma marca grande, não vou falar o nome, começa com Mac. Eu não vou falar. É uma que tem um arco grande, amarelo? Arcos dourados. Sei. Mas eles queriam... Eu não entendi ainda aquelas perguntas. Eu não entendi ainda a brincadeira. O número 1, não é brincadeira, não é a Brahma? E aí eles queriam... se interessaram pelas redes sociais. Só que eles conheciam da TV Cultura, me conheciam de outras coisas. Quando viram as minhas redes sociais... aí perdi. Porque eu tinha poucos seguidores, né? Uma coisa que eu não me interessava, é uma coisa que eu achava. O YouTube, sempre tratei como um depósito de vídeos. Sabe aquela coisa a estratégia de um empreendedor dentro das redes sociais não existia dentro de mim em 2012, 2014, 2015. Tinha. Tanto é que em 2014, né, Júlio? O do Mishimashi, que ano é? 2016, eu coloco um vídeo, jogo um vídeo no YouTube, ele dá 4 milhões de visualizações em 2, 3 meses, e eu não continuo postando. Não faz sentido. Parabéns. Então, assim, você vê o meu mindset de empreendedor dentro das redes sociais nessa época. Valeu para isso e valeu essa dor. Falei, cara, McDonald's, yes! Não, eles não toparam. Você tá com 7 mil seguidores no Instagram. Eu já era... Já tinha o selinho. Foi o próprio Instagram que pôs. Eu achei legal demais, porque parece que se você tinha saído em jornal, alguma coisa assim. Né? Ele olhava e ele te validava. Validava. Então eu já tinha e já tinha muito cedo. Acho que com 4 mil eu já tinha. Tinha cara com milhões que tinha, e eu tinha 4, 5 mil. E aí, mas só que aí, nem isso foi o suficiente para agradar uma marca como essa. Então, e aí eu falei, não, calma, preciso começar a cuidar disso. Aí eu comecei a tocar mais as redes sociais de uma forma um pouco com mais cuidado, mas ainda assim só o Instagram e olhe lá, e ainda o YouTube, né? Eu tive um programa de entrevista antes do Agora é Tarde, no YouTube, que se chamava Warley e Eu. E na época que era até 10 minutos de vídeo, então tinha que ser muito rápido. E aí eu posso falar que eu sou um dos precursores da entrevista no YouTube. A gente tem esses vídeos, ainda estão postados, né? Só que... E foi, Bruna Surfistinha foi a primeira, foi Marco Luque, a gente foi chamando os amigos. Foi o Zé do Caixão, foi o jogador, que era do Barcelona. Aí foi uma galera muito legal, só que daí parei. Agora eu vou fazer uma pergunta. Sim. Tá jogado lá no YouTube, você criou uma playlist? Não, a gente criou uma playlist... Tem a playlist. Tem a playlist disso daí. Vocês já pensaram em trocar todas as capas? Pra fazer alavancar agora? Já trocou pra fazer uma alavancagem de novo? Então, ótimo. Porque Mas tem views? Tem. Lorde Vinheteiro foi um dos primeiros que eu entrevistei. Nossa, o Lorde Vinheteiro. Foi a primeira entrevista dele, do Lorde Vinheteiro. Então, assim, tem ouro ali, cara. Tem Então. Manual do Mundo. O Iberê Tenório, foi uma das primeiras entrevistas dele, porque eu fui participar do Manual do Mundo com ele, que ele foi. Essas estão bombadas. Tá com bastante, viu? Então, eu não tenho muita noção, tá? Eu não tenho, até porque hoje. você consegue fazer isso, né? Dentro do O próprio YouTube. O legal do YouTube é que o conteúdo é perene, né? É. Mas então tem esse histórico. Eu lembrei hoje, porque a gente tá falando de YouTube e tal, a gente começou... E aí eu lembro que até o Danilo deu uma alfinetada no Twitter na época. E tem gente querendo começar o Agora é Tarde antes de mim. Sabe essas coisas, brincando, mas naquela alfinetada de amigo. Mas foi... Então foi assim, a visão a gente tem, isso não tem a persistência, a consistência. Aí que eu falo pra você, as pessoas elas têm que entender que YouTube, qualquer rede social, é constância, persistência, não é o sorte do viral, né? Não existe isso. Mas hoje, eu falo pra Tata, a gente tá 4 anos aqui. Completamente
anônimos. Ninguém conhecia. Fora minha mãe e o bairro. Né? Continua, né? Não, eu falo tem assim, não relevância. tinha uma relevância, mas a gente foi. Vocês já vêm com uma bagagem. Então, aonde acontece não ter tido a constância? Porque você tem audiência. Claro, se fizer uma porcaria, essa audiência não vem. Mas Não vai, você tem uma audiência. E essa audiência, ela chega até você. Ou eu falo, o Tica, o Bola e o Carioca Aliás, preciso ir lá. são gigantes daquele jeito porque eles têm uma audiência. A gente fez o passo a repassa um contra o outro. Foi legal precisa ir demais, lá, cara. cara. Preciso ir lá. Enche o saco do Bola deles vou lá pra falar. você participar Encontrei lá. agora essa semana. A gente vai, nunca participei, né? Mas eu vou sempre lá porque Assistir, a gente acompanhar. a gente é amigo do Bola e eu acabo indo acompanhar. Porra, que legal. Cara, é sensacional. Assim, ali pra mim foi a escola de eu criar isso aqui. Que legal. E, na verdade, a gente foi também profissionalizando, atento à questão de bastidores, como é que funcionavam as coisas lá dentro, entendeu? Sim. Então, se eles já tratavam como um negócio, como é que a gente ainda tratava como hobby? Faz Não, todo sentido. tá Faz todo errado. sentido. Faz Então, todo acabou sendo um laboratório mesmo de observação. Sim. Tanto que depois eles comentavam que a gente tinha um podcast e a gente ficava ali Nunca falei. só Caramba, que legal. observando. Quem me deu um chute no saco foi o Bola. Ele veio aqui em casa, ele olhou o estúdio e falou, cara, Porra. você tem que fazer isso aqui virar. Ele até brincou, faz isso aqui virar um programa do Milton casou Neves. agora, né? Casou Casou agora. final Com a de Gabi. semana passada. Ele falou, faz isso aqui virar um Milton Neves, cara. Então eu posso contar o que anúncio. aconteceu? Pode. Eu encontrei o Bola no shopping. Conta. Corte bom, ele vai me matar. Vai. Não, mas não é isso, não. Eu sou muito desligado, né, cara? Aí eu falei assim, eu tava com a Fabi, aí eu olhei e falei, deixa eu falar. Aí o Bola olhou pra mim e falou, Bola, fui cumprimentá-lo. E aí tava, a Gabi, né? Gabi. É. A Gabi tava com um carrinho. Aí eu falei assim, A Belinha. a velhinha, só que eu falei assim, E ela fez pra você, né? eu fui ver o bebê. Não deixa de ser Não dele, é, mas o assim, bebê dele. mas você entende o meu Eu olhei pra Fabi, ela que foi... Não, depois eu te explico. Agora não. Nos agora bastidores não. eu te conto. Ai, mano. Dos bastidores. A Belinha fica lá no estúdio, né? Ela participa do podcast às cara. vezes, mano. Ai, que engraçado, cara. Não. Mas foi... bom, Bola, beijo. Bom. Eu não, mas Não, foi... é uma cena engraçada, cara. Não É que tem- eu vi o carrinho por trás e foi... E a cara dele? Ele ficou de boa, acho que ele nem percebeu, não né? entendeu. Pra ele. Agora ele entendeu. Agora ele- A gente manda pra Agora ele, ele entendeu. Ai, cara, Ai, mano, muito engraçado. bom. Bom, já que a gente tá dando risada e o momento é de humor, eu queria saber se você acha que o humor ele muda com o tempo e com o público. Totalmente. Muda muito. A gente, como humorista, muda também, né? Assim, eu acho que isso é muito legal de falar, porque, assim, tive algumas experiências que eu acho que me marcaram de humor em lugares diferentes que funcionam e não funcionam, né? Assim, acho que a primeira experiência amarga que foi um show junto com o Matheus Ceará que a gente fez, que foi muito legal, mas que o Antenor começa a chavecar a menina na plateia, o cara fica puto. Fica assim, pé da vida, e ataca uma coxinha no boneco. Não faz sentido, assim. Não faz sentido. Mas ele ataca... E eu tava começando, pra mim foi muito marcante. Falei, cara, nossa... E o Matheus Ceará, óbvio, rachou o bico. Falou, nossa... E o cara foi expulso do bar. Eu não expulsaria, mas assim, foi. Mas assim, um negócio... E ele realmente ficou pé da vida com um boneco, cara. Não faz sentido. E aí, depois disso nunca mais aconteceu. Olha que engraçado. Mas isso me Coxinha marcou não bastante. mais, só Coxinha outras não mais. E aí, eu acho que... por que eu tô falando isso? Porque eu acho que cada lugar... A gente teve a experiência... Eu não sei se eu comentei com vocês sabem dessa história, que a gente fez show na Embaixada do Brasil, em Tóquio, para o público japonês. Então, assim, é muito louco. Você parar para pensar. Porque eu acho que esse é o extremo, eu acho que o maior extremo. Então, a gente teve que pensar como a gente vai fazer comédia para um público que é o público japonês. Um brasileiro. Porque pra gente, o que é engraçado não é engraçado Não para é pra eles. eles. Se a gente muda de estado, já é mais difícil. Se a gente faz em Curitiba, é diferente de fazer no Rio, que é diferente de fazer... Então, imagina você ir para uma cultura completamente diferente, com a sorte que esse público em específico
era um público que estudava coisas do Brasil e tal, e tem esse interesse. Então, talvez esse caminho... Só que eles foram maravilhosos. Só que a gente achou como fazer esse texto para os japoneses. A gente não pode fazer piada de gênero, assim, tipo, de sogra e tal, porque para eles não tem graça. Eu tentei pesquisar isso, não tem. Outra coisa que não tem graça para eles é a questão de ser pobre ou rico. Porque pra gente tem essa né, essa coisa... Agora, achei que ele ia falar da estatura. do pobre e rico. Do pobre e rico. Não pode fazer assim pra japonês, Não pode. Pode? Eles não Pode ou entendem não também, pode? mas eles não entendem, né? Não entendem. O salário. Se bem não que eu entendi. fui lá no Onsen, lá, que é o banheiro público lá, me surpreendi. Eu falei, caraca, os caras... Bom, aí... Ficou botando reparo no coleguinho. Pode. Você que tá aí, por favor. Deixa o seu comentário, Deixa um Wesley. comentário se você já olhou pro coleguinha ao lado. Não precisa ser explícito, só coloca. Já olhei pro coleguinha, não olhei pro coleguinha. Porque você vai despertar assim a curiosidade pras pessoas no episódio quando vê vários comentários. Então, por gentileza, contribua. Eu nunca olhei pro coleguinha. Você não vai falar que olhou pro coleguinha, né? Não. Olha aí, ó. Não decepciona. O que você quer falar? Pode falar. Eu ia perguntar qual que é o estado mais difícil de dar show. Cara, você sabe que a gente começa sempre por Curitiba? Porque dizem que é um público, mas é um público que a gente mais faz show, é maravilhoso. Por que vocês A gente se conhecem? dá- Porque pra cidade começa com cu? É isso? Não, é que eu acho que até teste de produtos, algumas empresas começam lá porque tá pela exigência deles, né? Eu acho. E a gente sempre se deu bem lá, assim. Então, foi legal pra caramba, assim. Porque a gente sempre faz. Fizemos agora na casa do Diogo lá, que chama The House, que é legal demais, foi maravilhoso. Lotadaço. Nossa, foi uma delícia, uma delícia. Mas continuando o japonês, que a gente E aí, no cortou. japonês, eu falei, cara, como é que a gente vai achar esse humor pra esses caras? Então, assim, e aí, nível educacional, de burro, esperto, lá, eles todos tiveram a mesma educação. Você sendo rico ou pobre, você tem o mesmo nível de educação lá, né? Então, é muito louco pra gente, cara, como a gente vai conseguir entrar? Só que aí a sacada, óbvio, falando muito com eles, né, com os japoneses raiz mesmo, que era engraçado pra eles, e a gente entendeu que foi contar as peripécias de um brasileiro tentando aprender a língua japonesa e os erros, e aí funcionou muito, cara. E eles participaram muito, riram bastante. Então foi um negócio muito louco. E eu meio que decorei o que ia falar ali em japonês, e a gente Isso fez com o boneco ou só você? com os bonecos todos. Cara, Eu que fazendo legal. poucos com os bonecos, e foi uma Você, experiência. Em outros países só deu no Japão? Não, eu fiz nos Estados Unidos Estados também. Unidos? Nos Estados Unidos, que foi a experiência também de achar um público-alvo. Você vai meio que no cego ou você já estuda mais ou menos o gosto de comédia? Então, a gente estudou... A gente já fez isso no Cego, foi péssimo. Né? A gente fez, nossa, o primeiro show, 2014. Foi na semana que a gente perdeu de 7-1 para a Alemanha. E aí a gente foi... Dia bomba fazer um show. Nossa Senhora. E o MC era alemão. Aí eu dei uma taça do mundo pra ele, a gente ficou zoando e tal, não sei o que, os americanos não entenderam nada, nem sabia que é pra Copa do Mundo, né? Mas foi legal. Não tava participando. Mas aí foi legal, mas o texto que a gente fez lá é o que a gente faz aqui, foi horrível a experiência. Depois dos outros anos que a gente se apresentou, foi muito legal. E eu acho que a sacada foi quando a gente foi abrir o show da banda Alice in Chains lá, que eu acho que era uma galera esperando um show de rock. Como que Então, cara, é isso que é foda. Como que você vai abrir um show de rock com os bonecos pra falar piada? A galera quer ver você. Não quer. E a piada mais normal, a melhor piada é... Você foi pra escola hoje? Sim. O que você aprendeu? Aprendi a escrever. Nossa, o que você escreveu? Não sei, não aprendi a ler. Esse é o nível. Aí você vai... E os caras lá tudo Então, Não, mas calma. Então, teve uma sacada legal aí. Aí, eu acho que foi... O lance de fazer o show pro Alice in Chains foi... Como começou essa história? Eu fui para os Estados Unidos acompanhado pelo Fantástico, né? Nossa, lembrei do cantor, do tiozão, do Pinga em Mim, Não, Pinga em Mim. Qual que era o Pinga em Mim? Caramba, Pinga em Mim. Eu não lembro. Sérgio Reis. Sérgio Reis. Pinga de mim. Fui gravar um comercial com ele e ele falou, você viu o Fantástico essa semana? Falei, não vi. Vem aqui no banheiro que eu te mostro.
Eu só lembrei disso, mas a Ele vai muito no banheiro, né? Foi com o Sérgio Você não respondeu Reis, pra aí ele. foi lá no Pô, Japão. lá no Japão eu também Eu vi. queria saber qual é a tara sua com o banheiro. Não, calma. No onsen lá no Japão... Por é isso você- que eu não te vi você lá no evento lá do Tava no Greminha. banheiro. Você tava no banheiro. Entendi. Mas posso falar, no Japão... Ele tava não tem servindo como. ajuda lá no banheiro. Você não Que pode ajuda? entrar... Eu tomei bronca de entrar de roupa, de sunga. Você sabe dessa história. Oi? Não, aí não. Cê- Peraí, tem tem- que entrar pelado, então? É obrigado... Você não pode não estar pelado. E é meio É estranho. a cultura deles, né? É a cultura. É contra, sei lá Um quem. banho deles, lá como é que tem um... O onsen chama banho público. Um banho público. Que é o banho como tem na Turquia, lá sei lá onde. No Japão é assim, é obrigatório você estar pelado. Aí não tem como você não ver. Né? Aí você fala, caramba, tô no Japão. Mas é muito engraçado, é estranho. Mas é assim. É um respeito, eles têm muito respeito. Não, cara, é que assim, tipo, Ele gosta de umas As experiências matérias. novas, né? O Arley é visto em banheiros por São Paulo nu. É que ele trouxe pra cá essa cultura japonesa. Mas aí não, velho. Aí a gente foi gravar com o Fantástico. Uma matéria pro Fantástico, foi muito legal. Eles acompanharam no encontro de ventrílocos. Aí eles foram embora, a gente tinha um dia de folga. E no dia seguinte era o show do Alice in Chains. Então a gente tinha mais esse dia de folga. E aí eu vi na rua os caras, cabeludão e tal. Eu falei, cara, eu acho que são os do Alice in Chains. Mas eu tava zoando o Júlio, que tava comigo. O Júlio não sabe nem quem é a Ivete. Então é assim, ele não né? Eu falei assim, cara, são os caras do Alice in Chains. Ele, então tira uma foto com eles. Eu falei, cara, mas não sei se é mesmo, não sabia. Daí, a gente chegando perto, ele falou, não, vai, tira. Eu falei, o máximo que eu posso receber é um não. E era os caras. eram os caras. Só que eu fui tirando, fui abraçar, saíram uns 3 e ficou o cara que era só tinha um ali na galera. Aí era o Sean Kinney, o baterista. E aí ele fala, cara, de onde você é? Eu falei, do Brasil. Dele, que legal, Brasil, tá, não sei o quê. O que você faz? Na hora, o que eu faço? Eu não ia falar que eu era ventríloco. Ai. Aí eu falei, aí o Júlio, he's a ventriloquist, com o sotaque dele. Aí eu falei, cara, sou ventríloco. Aí ele olha pra mim e fala, Uou. sério? O olhinho dele brilhou, porque você vai saber o que estava na cabeça dele. Ele falou assim, o que você vai fazer amanhã? Eu falei, amanhã a gente volta pro Brasil. E aí ele ficou chateado. Ele falou assim, pai, que pena. Eu falei, mas por quê? Ele podia ser abrir o nosso show aqui. Eu falei, então vou desmarcar o show. Vou desmarcar a viagem. Vou ficar mais um dia e eu abro o show, beleza? Beleza. Quanto tempo? Ele falou, 18 minutos. Cara, 18 minutos é uma eternidade. E aí, imagina, depois que a gente topou, feliz, aí olha um pra cara do outro e fala, cara, e aí? Vamos fazer o quê? O que a gente vai fazer? Quem ficou mais preocupado? O Júlio, ele fica muito nervoso, ficou muito no do Coldplay, mas daí eu conto. Mas assim, o do Alice in Chains, depois eu fiquei muito nervoso. Eu falei, cara... num lugar que você não conhece ninguém. Não, a galera que não tá lá pra me ver. E você não sabe se o pessoal vai aceitar legal, O cara não né? sabe nem quem é ele. Subiu um cara, boneco. Porra, é essa? Eu vim aqui pra ver os caras. Cara. Show de rock, meu. Foda, cara. E é nisso que eu acho que a gente teve a sacada, cara. Porque foi a gente no WhatsApp com a galera toda, do humor e tal. O Oscar Filho deu umas ideias, outras, mas o Fábio Gueré fala, você gosta desses trocadilho besta? Faz trocadilho. Yes! Caraca, trocadilho. Aí a gente achou uma linha. E aí a música mais famosa dos caras se chama Man in the Box. Aí eu falei, vou falar pra eles que eu vou tirar o meu homem da caixa. E aí eu vou começar a fazer. E a gente vai fazer as piadas todas de acordo com o nome das músicas e dos álbuns. Caraca, mano. Aí a gente teve essa sacada. Vamos. E aí rolou o lance assim, como que eu vou me conectar com essa galera, né? Porque tem o lance da conexão do público-alvo, essa coisa toda. Aí o que eu fiz? Contei, com muita calma, para dar 18 minutos, o que aconteceu. Eu falei, gente, eu tava aqui ontem na praça. Aí encontrei o Sean Kinney. Aí ele veio, perguntou onde eu era. E aí não sei o quê. Eu tava que nem vocês aqui, como fã. E tô aqui. Aí a galera foi entrando. E quando a gente começou as piadas com os nomes e com as coisas, sabe Legião, que todo mundo, eu gosto dessa, eu gosto dessa, e não sei o quê. E aí a galera, no final, foi um puta show legal. Entrou muito melhor que a gente imaginava.
E foi, acho que se não for o maior show da história da vida, foi quase lá, cara. E a gente tinha tudo para dar errado. E é isso que eu falo da palestra também, porque essa coisa da inteligência emocional, de como você lida, porque o errado já tinha dado na minha cabeça. Mas foi muito mais legal. Eu lembro do final, que eu chamo os caras entram. Foi igual o Coldplay, né? Igualzinho. Chamo com vocês, Alice in Chains. E sabe aquela coisa? A gente sai e eu vou pro camarim chorar. Só isso, eu lembro disso. Porque eu não sabia mais o que fazer. Tava muito nervoso. E o engraçado é que uns 10 minutos antes chega o Chuck lá, que é o cara que era o segurança lá, e falou assim... Eu falei assim, a gente pode filmar? Ele falou, não pode filmar. Eu falei, não, cara, se eu não filmar, nem eu vou acreditar que eu fiz esse show. Não, eu tenho que filmar. Aí ele falou assim, não pode filmar, que tenha... Eles são muito ligados ao negócio de union lá, de sindicato, que sei lá o quê, não pode. Aí eu falei, cara, como não? Ele falou, tem uma saída. Se o Júlio, entrar antes e a filmagem for a performance, aí tudo bem. Eu falei, Júlio... E ele é totalmente backstage, né, o Júlio? Falei, cara, você vai entrar e você vai me anunciar. Aí ele entra e fala em português. Com vocês, o Arlen Santana. E começa a filmar. E a galera? Galera. Que porra é? Não, pelo menos você tava cabeludo. Não era Tudo cabeludo, cara. né? Não era cabeludo. Ele ficou depois, cara. Foi por causa do Alice in Chains, eu acho. O Julião, ele era... Você não era? Cara. Não, ele era... Não era, cara. Ele era... E mais gordo, né, Wong? Ele tinha uns 30 a mais, assim. E aí foi uma experiência muito louca. Eu lembro que a técnica da ventriloquia, essas coisas todas, eu nem pensava nisso, porque eu falei, cara, eu tava tão nervoso, mas tão nervoso. Tinha mesmo muita assim. gente, né? Muita, tinha mais, sei lá, 10 mil pessoas. Né? Um negócio absurdo. Depois no Coldplay teve muito mais, mas essa aqui foi... Essa que foi a porrada. E por causa disso, a gente acabou gravando um clipe pro Megadeth. Você já parou Por causa disso. Nada a ver. Você já parou pra pensar que a sua vida é feita de surpresas? Cara, é feita de surpresas. Porque assim, lá atrás, a surpresa de sair do programa. Não, e de entrar também, né? Eu tava num teatro apresentando o cara, que vem e entra. Eu não fiz o teste, né? É muito louco isso, cara. Aí você tá num lugar totalmente aleatório. Ainda bem que Totalmente. ele não fez o teste, né? Porque antigamente Do era sofá. do sofá. Né? Imagina, cara, japonês no sofá. Não, no Japão... É perigoso. Escorrega no banheiro. Não era muito perigoso. Ele falou que era. Era o nível Então, era baixo. ele eu falou achei que que era. não era também. Da TLV. TV, o samurai esconde. E aí acontece isso. O do Coldplay foi a mesma coisa. Megadeth também. Do Angra também. Do Angra, o cara falou, vamos fazer, vamos gravar, vamos. Cheguei lá, tava a Sandy. É o primeiro clipe dela com eles. Aí eu, ô Sandy. Primeiro, quem sai do banheiro é a mãe da Sandy, que era a Sandy. Nossa, a que eu Sandy achei... não fala Sandy hoje, depois eu te conto em off, não. Não Ô, fala. Danilo, Não bastante. fala, da Sandy hoje não, mas depois a gente fala da Sandy. Depois eu falo em off, porque senão essa não dá pra falar. Não, melhor não falar. Não. Não pode. Não pode. Explanou. Não vou falar. Não, Não, vai vamos dar, segurar. Quinta vai dar série eu vou ruim. segurar, vai dar ruim. Eu tenho que te contar, você vai cagar de rir. Daí a tua Sandy tava lá. Aí tava a Sandy... foi É aquele clipe. o seu Reels que tem no seu Instagram? Nesse que dia? a Sandy apaga. A Sim. Sandy apaga. A Sandy apaga. Foi muito bom, mano. Foi muito bom. O que é mais difícil? Fazer as pessoas rirem ou fazer elas pensar? Porque você tá nessa agora, né? Então, você sabe que eu tô me surpreendendo? E é muito legal a gente falar disso, porque assim, a gente não imagina como a gente pode tocar as pessoas, né? E eu contando essas histórias, só que a gente conta, obviamente, de uma forma, né? Tem um método para dar tempo certinho na palestra e tal, mas contando essa história dos altos e baixos e tal, as pessoas se identificam e, seja onde for, até, sei lá, no Instituto do Câncer, por exemplo, no Rio de Janeiro, um dos lugares que eu palestrei, as pessoas vêm chorando, vêm com lágrimas nos olhos, contando as histórias e falando como elas se identificaram e como elas se sentiram inspiradas para tocar a vida delas. E é engraçado porque a gente fez palestra já para alunos de faculdade, para reitores, C-level de empresas, para vendedores. E é muito engraçado porque
é o código do ser humano, né? Tem essa coisa da nossa insegurança natural e tem essa coisa do, cara, quantas oportunidades eu perdi por falar não por medo. E eu acho que é isso que a gente tem tocado nessa palestra e tem surpreendido. E vir, sei lá, Ana Botafogo veio, que ela estava assistindo a palestra, veio, me deu um abraço e falou assim, você me tocou. Eu falei, cara, se a Ana Botafogo, sabe? Você pensa, cara, nunca imaginei uma coisa, a Dani Saraíba, aí o outro, e mais, sei lá, toda essa galera, a gente fez em Muriaé, lá em Minas agora, que foi uma experiência muito louca, tinha acho que 600 pessoas, 700 pessoas, e às vezes mesmo para públicos menores, e as pessoas se identificam e contam as suas histórias, você percebe que a gente está num mundo com muita cobrança, e que a galera dá uma pirada e tem medo de dar esse passo além, assim. E quando elas entenderem que nem esse exemplo, por exemplo, do Alice in Chains, podia ter dado muito errado. O provável é que desse errado, né? Que eu tomasse tomatada, que não, né? Para os americanos, ou mesmo no Japão, ou sei lá, ou essas outras histórias. Mas a forma que a gente lida, né? Porque é uma coisa meio clichê até falar, não importa o que fazem com você, mas o que importa é o que você faz com o que fazem com você, é cada dia mais forte, e eu acho que todo mundo se identifica com essas histórias, por isso que a gente tem feito tanta palestra tão legal. Então, a gente estava num evento para 5 mil pessoas, isso foi muito legal, foi no Beira Rio, em Porto Alegre, e aí... que eu tô falando das experiências, de zerar a vida, né? Que para mim foi... E eu estava apresentando o evento. Além de fazer partes da palestra, eu estava apresentando o evento. E aí eu tenho um momento que eu chamo o Galvão Bueno, para ele fazer uma apresentação. E aí ele tinha que me chamar de volta. E eu agradeci a ele. Falei, obrigado, Galvão. Haja coração, é nóis e vamos. Só que aí eu chego, eu chamo ele. Ele me segura no braço e fala, amigo, o Arlen, você vai apresentar junto comigo. Então, para mim, foi um negócio... Isso faz, nem um mês, sabe? Essas coisas vão acontecendo, sabe? Você imagina você apresentar um programa, um evento, do lado do cara, né? Do Galvão. E, de repente, ele tá ali, aí eu peço... E quem tá ajudando a gente? O Dunga. Sabe umas coisas que você fala, nossa... Não é aleatório demais, não, cara. Eu me sentia a Branca de Neve. Essa foi horrível. Mas os outros anões estavam no banheiro, né? Estavam no banheiro. Porra, vai ficar o banheiro. Tava lá, mas você sabe que aí eu falei assim, vamos incluir o Dunga, né? Porque ele tá ali, muito aleatório no palco, e eu não tinha percebido, eu acho que nem o Galvão. Falei, olha o Dunga aí, Galvão. É mesmo, amigo. Não foi isso, Júlio? Aí ele, Dunga, vem pra cá, lê um aqui, ó, lê um. Aí eram os vencedores de uma premiação que a gente ia fazer. Aí ele, o Dunga vai ler. Aí o Galvão, ele não tem muita paciência, né? Vai, amigo, quem ganhou, o Dunga? O Arley. Porque era a minha fala e ele leu que era meu nome. Aí eu assim, ganhei. Aí ele, não, Dunga, deixa, depois, coitado. Então, isso é uma experiência muito maluca, cara. Mano, é pra sacanear o Dunga, coitado. Mas gente boníssima, cara. E ainda, a gente tinha o tempo, o Galvão fala bastante, eu também me empolguei ali, e a gente foi, porque a gente tinha que entregar o palco que tinha o show do Alexandre Pires. E a gente tinha que entregar, porque é caro ali para o estádio. Então a gente tinha que entregar. Só que, cara, tava tão gostoso. Eu acho que ele se divertiu também. A gente tava, que a diretora, a Su, ficava, chega, corta, vai. A gente tá, haja coração, amigo. E aí, galera? Você fez eu lembrar do negócio agora. Imagina se CQC e Pânico ainda hoje, pegando vocês filmando. Mano, o meme que ia entrar na hora que ele leu ia ser o Dunga burro, lembra? Meu, a nossa geração foi a melhor. Sim, foi a melhor. Foi a melhor. Preso, que né? tinha liberdade. Cara, não é? Foi mesmo, foi. Cara, é engraçado. A gente fala com os caras, você sabe, os meninos... Pô, revolucionário. A gente tava falando aquele dia com o Bola que o cara foi coitado, cara. Se a gente Aquilo voltasse a fazer isso hoje, preso. Era o meme. Preso, Só que entendeu? naquela época aquilo não tinha nome, né? Não, põe o cavalinho, ou que fazer de você chorando. Era um meme, cara. Era um meme. E o meme acontece na vida real. Ó o Dunga.
Pede pra ter o meme, E né, demorar e ainda ler o meu nome foi engraçado. Pra mim foi Muito engraçado demais, engraçado. cara. Não, A e você- diretora do show não gostou muito, não. Mas eu tava me divertindo. Não, mas você, cara, aí que eu falo, o gênio, ele brilha nos momentos mais difíceis. A hora que o cara faz o tu levanta a mão ainda, porque se fosse uma outra pessoa travada, não, Dunga, tá errado. Ganhei! Oh, desculpa. Ganhei! Entendeu? Porra, mano, é Aliás, a muito gente bom. tem que colocar isso como Reels, né? Porra, A gente cara. tem? A gente tem, Tem que edita editar, aí, Julião. cara. Pô, Pô, sensacional, sensacional. vou ter que pedir pro Murilo editar, cara, porque o cara bom da edição que eu sei é o Murilo, velho. Você Vai, não tá Murilo, vendo? edita aí. Aí, ó. A cara dele. Mas então, essas experiências são muito marcantes, né? A gente deixa passar, né? Que nem outro dia foi Teve alguma o... caótica, assim, pra você? Da que você coxinha. possa falar? Não foi. O Dor só se Você diz mais merda pra pesada, jogar. assim? que É. Acho que acho que a mais marcou foi a ter sido mandada embora ao vivo, mas assim, tem, né? A própria Dani Saraíba, que eu fui entrevistar lá uma vez, eu sou desligado mesmo, assim. E aí eu tinha certeza que ela era Alessandra Ambrosio. Certeza. Na minha cabeça ela era Alessandra Ambrosio. E aí eu falei com ela, falei assim, mas gente, não é todo dia que a gente fala com a Alessandra Ambrosio. Ela olhou pra mim e falou, Daniela Saraíba. Eu, é claro, tô brincando. Mas, cara, eu falei, nossa, mas eu tinha certeza que era a Alessandra Ambrosio. Aí eu falei, você tem 2 filhos, sei lá, eu chutei, brincando. E ela, foi uma coisa meio maluca, assim. Mas foi... E isso aconteceu. E aí, depois disso... Por que eu tô falando isso? Porque o diretor na Rede TV, que a gente não conta que fez parte, a gente chegou pra mim... o Denis chega pra mim e falou, Arley, vamos falar que você é o repórter maluco? Tipo, eu não consegui me efetivar como repórter de fofoca. Então, ele falou, vamos falar que você é um repórter maluco, cara. Porque você não sabe quem são as pessoas. Eu tô reclamando do Júlio que não sabe quem é a Ivete. A Ivete eu sei. Mas assim, é difícil, cara. Teve quantos BBB? Como que eu vou saber todos? Imagina. Não dá. E aí, então, eu fiquei, né? Quando a gente começou a fazer o do Repórter Maluco, foi muito mais legal. Porque daí eu falei, E aí entrevistei um cara que foi maravilhoso, que é o Terry Crews, né? Assim, foi, né? Todo mundo odeia o Chris, né? O pai do Chris. Maravilhoso. Ele foi uma experiência nas branquelas. Old Space. Old Spice. Old Spice. É que eu sou super bom de Outro, inglês. é. Tem alguma diferença entre o Arley do palco e o do dia a dia? Eu acho que cada vez menos, sabe? Eu acho que cada vez mais eu encontro a minha essência, sabe? Sem aquela preocupação de ser engraçadão toda hora. Aliás, zero, sabe? E quando a gente aprende que comparação é uma coisa nociva, você aprende, cara... E eu falo muito disso na palestra também, de comparação, porque eu estava ao vivo no SBT, e aí era a véspera de Páscoa, sexta-feira, e eu era Michele Barros, Regina Volpato e Paulo Matias no estúdio. E eu tô lá e falo assim... E aí eu entrevistei um cara que era o diretor, sei lá do que, do estado de São Paulo. E ele falava muito da ceia, da comida lá, do poupa-tempo lá, do Bom Prato. Do Bom Prato, que eu achei genial, tá legal, né? Mas ele falava, porque a nossa ceia tá especial, nossa ceia. Eu falei, Regina, Michele, Paulo e todos os nossos amigos do programa, quero desejar para vocês um Feliz Natal. Feliz Natal. Era a véspera de Páscoa. E no ao vivo. E eu falei assim... E aí a Michele tenta consertar e fala, Arley, é Páscoa. E aí tem um delay. Aí eu... É Páscoa. Eu falei o quê? Aí ela... Natal. Fiz um teste pra ver se você está prestando atenção. Não, e Dá tempo, o delay. foi pior, foi. E nesse dia, pelo histórico, comparação, primeiro, que você fala, nossa, eu sou péssimo, cara, péssimo. E péssimo mesmo, porque quem fala, né? Aí podia ter mandado embora, pô. Então, mas eu fui embora, a gente no... Aliás, o Giba era o meu câmera, que foi o maior câmera do Pânico. Ele era meu amigo dos meninos, né? Ele era meu câmera. A gente não trocava a palavra no carro, na van, voltando, porque ele e eu tínhamos certeza que eu ia ser mandado embora de novo. Eu tinha certeza, cara.
E aí cheguei no SBT e a galera, Feliz Natal! Feliz Natal! Levaram na brincadeira, teve gente que achou que era piada, teve gente que... Então, assim, essa coisa da gente pensar muito na parte negativa que ferrou, e no final acabou sendo muito legal. É que nossa mente, ela projeta algumas coisas e que nem vão acontecer. Então a gente fica, nossa, cara, que às vezes a pessoa nem reparou. Falou, ele é comediante, ele fez isso. Mas de isso verdade. que é bom eu ser comediante. Você, às vezes, tipo assim, se dá uma gafe, A pessoa não sabe. daí a pessoa se não você sabe se você tá falando sério ou não. Entendeu? Você pode xingar a pessoa na verdade, mas ela vai achar que é brincadeira. São coisas- Então é isso. É uma liberdade mesmo. Mas também você perde credibilidade. Você, assim, por um outro lado, né? Você Sempre quer vai achar fazer... que você é um engraçadão, né? Sempre. Às vezes você tá... e como nesse caso, que eu errei muito feio. Eu tinha certeza que eu tava falando bonito. Tinha certeza que eu tava falando bonito. Mano, é que... E foi... É o que eu falo, mano. O cara fica na sua orelha, ceia. Ceia. Pô, amanhã é feriado. Pô, é Natal. É Natal. Eu tentei consertar, eu falo, festa cristã, o Arley Santana, sei lá. Eu tentei, mas foi piorando. Sabe? E isso eu mostro na palestra também. Eu mostro, eu falo, gente, errar. E eu mostro alguns erros, não só esse, né? Eu fui o primeiro apresentador do Parque do Ibirapuera, do Réveillon, Ano Novo. Pô, maravilhoso, um parque muito importante. E aí a banda Demônios da Garoa, que tem 700 anos, cada um ali. Aí era 11h15, eles cansaram. Eles não conseguiram esperar até a virada. E eu tava Mas de é porque é os trem apresentador. das 11, eles estavam atrasados. É isso. Eles precisavam ir embora. Pô. É isso. Atrasaram em 15 minutos. É isso. E a mãe deles não tava esperando, mano. Ele mora em Jaçanã, é verdade. É boa essa. É boa demais. E aí... E você não... Só que antes disso tinha tido um DJ. E eu, na hora, assim, o DJ passou, beleza, entrou eles, vai ter a virada e depois vai ter outro, Luiz Airão, tal. E eu falei, cara, só que na hora eu tive que... como você é o host ali, você comanda o negócio. Tem que falei, cara, calma, eu preciso pensar rápido. Eles estão cansados, ao vivo. Estão cansados, reclamaram já, querem parar. Querem voltar só na hora da virada mesmo. Eu falei, preciso dar um jeito. Vou chamar o DJ de volta. Nessa de vou chamar o DJ de volta, você pensou e você tá olhando pra sei lá quantas, 20 mil pessoas, sei lá quantas. O DJ tava no banheiro. Ai, eu cismei, desculpa. Aí eu cheguei e falei, vou chamar o DJ, cara, vou chamar o DJ. Falei, DJ, você volta, isso aqui, ele volta. Aí o apresentador, você quer dar moral pras pessoas que estão ali, ainda mais se não é tão famoso como o Demônios da Garoa, você quer dar mais moral, porque é legal. Claro, pô. E aí eu falei assim, eu vou chamar. Então tá, gente, agora, eles vão dar uma paradinha, o pessoal aqui, eles vão tomar uma aguinha e voltam daqui a pouquinho pra virada, momento especial. Antes disso, eu vou chamar o nosso incrível, só que eu não lembrava o nome do DJ. Isso é muito ruim, né, cara? Porque assim, como foi muito no improviso, ele já tinha feito a apresentação dele. Você deletou. Deletei total. E eu gosto de dar moral. E aí eu falei assim, eu vou lembrar do nome dele. E aí eu vou lembrar. E aí, se quando você não lembra e não vem, eu falei, com vocês, o nosso incrível... E aí, eu estiquei, incrível... DJ! E fiquei tentando lembrar o nome. DJ! Vamos lá, DJ? Foi isso. E tem gravado isso. Isso também mostra na palestra. Então, é tão bizarro, eu olho e fico com vergonha. Mas ele levou no esportivo. Ele, mais ou menos. Você olha o olhar dele e fala... E ele começou a tocar, né? Mas eu acho que ele tava ali, ele levou de boa. Só que daí, depois eu li na ficha. Era DJ Nego Billy, viu? DJ Nego Billy. E aí eu vou lá e eu acho que ele ficou puto 2 vezes comigo. Porque daí eu começo... DJ Nego Billy. Eu queria consertar. Agora eu vou falar o nome dele toda hora. E eu fiquei ali, ó... pirando. E depois ele não falou comigo, então eu não sei se ele não gostou. Não gostou. DJ Nego Billy. Mas são coisas que acontecem que a gente tem que saber encarar mesmo. Se a gente for pirar com cada erro, a gente... Cara, vive, ainda né? mais ao vivo, cara. Ainda Ao mais... vivo. Não tem jeito. A gente aqui, quando faz ao vivo, acontece alguma coisa, pô, nem aí. Né, o podcast, eu acho que o YouTube ele deu essa liberdade. Você levanta, vai no banheiro, passou na frente da câmera, tudo. Sim. A TV não tem essa tem liberdade. Não dá pra você errar toda hora. Sabe?
Cara, vira um negócio muito ruim. E, cara, é ponto na orelha, a gente é diretor. Não é que a gente tem 4 aqui, bora. 5. Você contar. Aí não pode, só que na TV não dá, cara. Porque, mano, vocês tomam carcada atrás de Tá. carcada. Pô, e repórter ao vivo, eu nunca dava tanta moral, porque você... Mas agora, cara, eu falo, puta, eu sei o que ele tá passando, eu sei o que... Uma vez eu peguei um senhorzinho pra entrevistar, só que é ao vivo. Ele não entra na hora. Às vezes demora 2, às vezes demora 7 minutos, às vezes demora 10, às vezes Você fica segurando a pessoa. fica segurando. E aí, E foi minha estreia no Chega Mais agora no SBT. Faltando 1 minuto e meio, o tiozinho fala assim, começa a andar. E a pauta inteira era com ele. Era falar com ele sobre fazer exercício da terceira idade. Eu já tinha combinado tudo com ele. Aí eu puxo um cara da produção e ele entra do meu lado. Ele, o que eu vou falar, cara? Não sei, mas entra. E foi a estreia, foi de um cara X, que eu não sabia nem o nome, que foi do nada e no nervoso, e foi minha primeira vez ao vivo no SBT como repórter. Então foi um negócio... E o cara de camisa, ele era da produção, ele não foi fazer exercício. Eu falei, nós estamos falando de exercício, você faz exercício? Faço, cara. Agora eu não tô fazendo, mano. É de terno, tá ligado? É isso. E pra você, sabe, o que é mais fácil? Não sei o que é a parte de ser repórter ou a parte dos bonecos? Cara, o que eu mais gosto... Eu gosto de tudo, assim, né? Assim, eu sei que é meio... Também eu gosto de tudo. Mas cada um tem o seu desafio. Meu apelido é labrador, né? Lá no Inteligência Limitada. Aliás, é interessante falar isso, cara. Por que eu comecei a pensar em dar essa palestra? Me mandaram um corte do Morgado, Rogério Morgado, humorista, dando entrevista pro Rogério Vilela, no Inteligência Limitada. O Vilela olha pra ele e pergunta assim, Morgado, quem é a pessoa mais feliz que você conhece? O Morgado olha pra cara dele e fala assim, o Arley Santana. Sem pestanejar. Tum, pá. O Vilela fala, é verdade. Concorda. Então são 2 caras, que são 2 brothers, beleza, mas que sei lá quanto tempo eu não falava com eles, não sei o quê. Olha que engraçado isso. Aí você pensa, fala, cara... E aí o Vilela, acho que eu preciso ver de novo, mas ele tenta levar para uma coisa meio de zoeira, né? Meio bobo, sabe? Essas coisas. E tudo bem, e eu achei legal. Mas aí eu falei, cara, tem alguma coisa aí. Aí foi aí que eu me inscrevi num curso de Yale lá, que é a Ciência do Bem-Estar, The Science of Well-Being, que é o tipo do Felicidade de Harvard lá. E, cara, eu preciso entender o que faz uma pessoa feliz. E aí foi aí que eu comecei a pirar e falar assim, cara, então, talvez eu faça isso, talvez eu faça... E meu apelido no SBT, mas meu apelido interno é Labrador, porque tá sempre feliz. Vem. Então, é por isso que eu gosto mesmo. Eu tenho essa chavinha que eu acho que eu aprendi de criança. Tem um amigo nosso que chama o Danilo de Labrador. Aí, tá vendo? Justamente por somos conta da mesma disso, raça. Porque tudo pra ele, tá falando com todo mundo, tá tudo ótimo, pode tá caindo o mundo, ele tá vendo que tá tudo certo, É isso. entendeu? É o Danilo. Mas isso é importante, cara. Mas é uma... Golden ou Labrador normal? Cara, eu acho... Não, ele é igual o Golden, viu uma borboleta? Então... isso é legal, feliz, cara. É isso. Mas é isso. Mas a gente é assim, né? Não é uma coisa que a gente... Mas é possível treinar para ser assim também, né? Que é mudar essa forma de ver a vida, de repente. E eu sei que a gente tá viajando demais aqui no nosso bate-papo. A gente conversou sobre isso. Aqui era assim. Mas teve algum momento da sua carreira que você falou assim, não dá mais, vou desistir? Eu acho que quase todos eu ia falar, mas quase vários. Porque ainda hoje pela manhã, eu e o Danilo conversando, ele estava falando exatamente isso, que as pessoas, elas param e pode ser exatamente no momento crucial de mudança de chave e ascensão dela. E ela não sabe, obviamente ninguém sabe. Mas você consegue hoje lembrar, se não quiser compartilhar, por favor, falar não, mas você consegue pensar quais foram os momentos que você virou e falou assim, chega, total. Vou vender coxinha na rua? Quando você encontrar, por exemplo, imagina você sair no CQC, eu sei que eu fiz o meu trabalho, fui eleito entre os principais, lá. Mas você fala assim, você não deu certo no CQC, né? Muita gente falou isso.
Você podia, né, parar aí. Eu acho que quando eu rolar esses erros, por exemplo, ao vivo, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Caco Barcelos lá fazendo profissão repórter. O Bial foi pro Golfo e eu falando Feliz Natal na Páscoa. Você faz essa comparação, você fala, meu Deus, cara, que repórter, jornalista sou eu, né? E aí vários outros casos, né? Então, assim, acho que ele aconteceu muitas vezes, de fazer, mesmo show com boneco, você chegar e fazer e a galera ri meio, né? Sabe aquela coisa meio, sabe? Sabe aquele show que não dá, que não entra nada e tal? Você sai dali e fala, cara... Não dá. Do mesmo jeito que não dá pra também baita showzaço e sair dali, eu sou o Master of the Universe, né? Assim, porque eu sei que vai ter outro show que não vai ser tão legal e outro... Eu acho que é mais essa maturidade mesmo. Mas muitas vezes, eu pensei em parar, em fazer, assim, muitas mesmo, assim. Não, A porque carreira de vocês é muita exposição. A gente aqui, às vezes poucas pessoas vê que errou. Porque o canal tá crescendo, legal. O cara não vai voltar a assistir o episódio número 2. É raro as pessoas chegarem lá. Ele vai pegando um flow do que tá crescendo. A exposição de vocês em TV é muito grande. A repercussão é muito grande. Vocês são reconhecidos na rua. É diferente. O Julião fez a voz ali, é na hora. Você entendeu? É na hora. É nítido, você vê na hora. Então, assim, é muito fácil de reconhecer vocês. Então, eu acredito que quando dá uma errada, acontece, tem aquele negócio, porque fala, tem um peso. Tem um peso que você fala, cara, o que vão falar? Entendeu? Não é fácil. Mas o lance de encarar também as coisas que dão errado como coisas certas, por exemplo, tô no The Noite pela 6ª vez. Eu levo o Danilo e fala, ei, velho, traz aí os seus bonecos. Eu levo todos. Só que na pandemia, a Cláudia, uma pessoa que eu conheci, me seguia no Instagram e falou, olha, eu preciso te entregar um presente. Aí ela vai, me leva um presente que é um boneco raro dos anos 50, de quando ela era criança. E que o tio dela se apresentava como ventríloco. E ela fala, olha, meu tio se apresentava com esse boneco, perdi contato com toda a família dele, não entendi direito até. Ela falou, eu não tenho herdeiros, então eu vou deixar esse boneco contigo, porque eu sei que ele vai estar em boas mãos. Cara, pra mim isso foi maravilhoso. Aí me vem o Danilo e fala, traz os bonecos. Você levou o boneco? Levei os bonecos, tá lá. E era uma mesa assim pra gente fazer o show and tell. Mostrar todos os bonecos, as diferenças de boneco pro outro. Mas quando ele chega no Dito, que é o Ditinho mesmo, que é esse boneco, que eu mantive o nome que eles tinham, ele é de madeira, ele é rústico e é anos 50. Eu acho que talvez, pelo que a gente entende, é o boneco mais antigo de ventriloquia no Brasil. Ele vai e mexe no pé do bicho, do tadinho do Ditinho. O Ditinho faz assim, voa a cabeça dele e se espatifa no chão. Eu começo a rir de nervoso. Eu começo a lembrar da Cláudia, ainda bem que está em boas mãos. Aí eu começo a falar, meu Deus. E agora? Aí o Danilo olha pra mim, eu nunca vi ele assim, cara. Ele olha, ele não tem o que fazer. Ele olha pra mim e falou, Warley, você quer que pare? A gente vai gravar outro dia? Eu falei, cara, você já explodiu meu boneco, velho. Eu vou fazer o que agora? Bora falar. Porque era o começo da entrevista, a gente ia sentar depois pra falar. Bom, resultado. Foi maravilhoso. Arrumou o Ditinho. Ele arrumou o Ditinho. Ficamos em primeiro lugar de audiência. E depois de menos de um mês, eu tava lá de novo, dando outra entrevista, recebendo o Ditinho. Foi legal. Super legal. Então, assim, tinha tudo pra ter dado errado. Tinha tudo pra ter sido, óbvio, fiquei mais feliz porque conseguiu arrumar o Ditinho, ele arrumou o Hospital das Bonecas e tal, foi o especialista lá, fez e tal. Mas olha, foram 2 entrevistas em período de um mês, deu uma repercussão muito legal, ficamos em primeiro lugar de audiência de novo, que a gente já tinha ficado da outra entrevista. Então foi um negócio bacana, assim. Então, assim, dos males que vem pra bem, acho que esse foi um. Cara, eu pensei uma parada, não tem nada a ver aqui. Não sei se você já fez, porque eu não acompanho o seu canal inteiro. Então, vocês já fizeram um podcast de boneco, mano?
Então, fizemos, né, Julião? Fizemos, mas é Fizeram? aquela coisa assim... a gente tem muito contato com todos os bonequeiros do Brasil, né? Assim, tanto é, eu tenho um outro spoiler para dar. O programa da Ana Maria me ligou pedindo indicação. Eu indiquei um amigo querido, talentosíssimo, que é o Fábio Caniato, que é o Louro Novo. Foi eu que indiquei. Cara, que da hora. Olha que legal isso. Que Eu tenho um legal. orgulho tão grande. O Fábio, assim, ele teria chegado lá de outra forma, mas é muito talentoso, assim. Mas eu tenho a honra de dizer que eu fui esse canal. E ele me liga, né? Ele nunca me ligava de vídeo, né? Aí ele me liga, olha, preciso falar com você. Eu falei, cara, eu estava numa gravação. Eu falei, não dá pra falar, Fabião, agora. Não, cara, eu preciso falar com você agora é urgente. Aí ele me liga de vídeo, chorando, falando, peguei, eu sou o novo louro da Ana Maria. Eu falei, cara, eu tenho tanto orgulho desse cara. E ele era um dos bonequeiros falei que não ia chorar. Ele era um dos nossos do Tá Certo na TV Cultura. Então eu tive o prazer de indicar ele e ele pegar, porque era pra ele mesmo, e ele tá, né, bombando hoje, né, assim. E a satisfação de ter feito essa conexão, né? É isso. Cara, é isso que eu acho que as pessoas tá faltando na humanidade, sabia? A gente agora vai dar comédia, piada, mas daí a gente pega um lado mais emocional nosso. É o que tá faltando no ser humano, cara. O que tá mais carente é isso, cara. É servir, mano. A galera só quer Sugar. cara. É o servir, cara. A sua felicidade por ter indicado um amigo. Cara, isso, e é um cara, assim, tão talentoso, cara, eu sou suspeito pra falar, mas assim, mas tão talentoso, cara, e tão feliz, e tão generoso, né? Ele é um cara muito generoso, que merece estar ali. E não é à toa que ele tá ali, sabe? E a Ana adora ele hoje. No começo era meio difícil, a relação era difícil pra ela, né? Acho Chegar... que, querendo ou não, acho que fazia comparativos. Com certeza. Não tem Né? como não Porque- fazer. É. A pessoa, as pessoas conhecem. Vou falar se eu tiver errado, vocês que são do ramo, você me corrige, pelo amor de Deus. As pessoas conhecem o boneco. Aham, Não conhecem o ser humano que tá ali dentro. Ela conhecia o ser humano. exato. É isso. Aí Faz tem todo- um é isso, outro cara. ser humano. Exato. Com outras vontades, com outros gostos, com outras coisas. Exatamente. Então, diferente, pra dar um entendeu? match ali, Cara, eu demora. sou. Eu acho que tinha que voltar boneco, tinha que ter Eu- programas de boneco. Eu acho tão. É animal, cara. A Tipo, ventriloquia é uma arte rara no Brasil. O quê? Ventriloquia. Chique. Estudou. É uma arte rara aqui no Brasil. E o que te levou aí pra esse caminho? Então, aí mandado embora do CQC. Um ano e meio depois me liga de novo o Diego Barredo, o diretor argentino maravilhoso, que me abriu as portas mesmo. Ele chega e fala assim, Warley, tenho uma proposta. Você vai apresentar um programa com Marco Luque. Falei, cara, apresentar um programa com Marco Luque, pra onde eu vou? Vem pra cá, vamos conversar. Falei, vamos embora. Aí eu chego lá, nunca vou esquecer disso, mas não tem como também. Ele, você vai apresentar um programa com Marco Luque, mas é com esse cara aqui. Eu falei, o quê? Esta formiguita. Eu falei, não, como é? Eu vou ser o Louro José do Marco Luque. Aí ele falou, sim. Mas eu não sei mexer com boneco, eu nunca fiz ele. Não, tem você e mais um. Um é o Atana, você é o Jura. Aí eu falei, cara, eu não sou muito de falar não pros desafios, né? Mas eu falei assim, cara, tá, mas boneco eu não sei mexer, boneco. Ele, não, estamos indo para Espanha para estudar. O programa é muito famoso lá e tal, El Formigueiro. Eu falei, cara, bora, vamos. E aí isso mudou minha vida, porque eu já fazia stand-up e comecei a mexer com boneco. Aí um amigão, que é o Louro, o Porteiro Zé, que é o André Bernardes, me manda um vídeo e fala, olha esse cara aqui. Aí ele mostrou o Jeff Dunham, que é um gringo que faz o Ahmed, o terrorista morto e tal. Eu vi aquele vídeo, o cara misturava exatamente tudo que eu fazia num negócio só, que era o stand-up com o boneco. Com o boneco. Eu falei, cara, é isso. E aí eu fui atrás dele. Fui lá para os Estados Unidos, fui para o encontro de ventríloco, estudar isso. E aí me tornei ventríloco por causa disso. Que eu falei assim... Ventrílogo, agora eu sei, mas eu vou falar porque eu acho que quem tá em casa às vezes pra entender, e o Murilo tinha feito essa pergunta. O ventrílogo é o que aparece junto com o boneco. Mas é o que você fala... Não mexe a boca. Não mexe a boca. Ou não deveria. Não deveria. Esse é o ventrílogo. Esse é o ventríloco, fica do lado. Do lado. É.
A pessoa não fantoche aparece. é o Louro José. Louro É Mané. fantoche. Fantoche, que é o bonequeiro ali. Ok. Que é os dos Muppets, esses são os bonequeiros do fantoche. E aí o ventríloco. Aí tem o cara que mexe, que é o marionetista, E é isso. que é de marionete, né? Que é essa... Esse fala também. Mas... Esse fala, mas a relação dele é diferente com o boneco. Ele pode ser só o boneco, ou pode ser ele e o boneco, mas em geral é só o boneco. Qual que você acha que é mais difícil de dominar? Eu acho que todos têm o seu grau de dificuldade, assim. Porque... tem gente que acha que falar é o ventríloco porque o cara tá junto e aí cada um tem que ter a diferença entre um e outro, mas eu acho que se o cara só manipula o fantoche, ele não tem expressão facial, ele tem que fazer aquele cara ter a personalidade, é muito difícil. O marionetista é a mesma coisa. Então, assim, cada um tem seu grau de dificuldade. Eu sou apaixonado por todas essas formas de manipulação, mas a minha praia é a ventriloquia. Cara, porque você conversa com o boneco, né? E como é que funciona o muito teu legal isso, processo cara. criativo com relação ao boneco? Então, o seu Antenor, por exemplo, que é o velhinho, eu me inspirei no meu avô. Porque o meu avô era o tio do pavê. Total, assim. Total. Então, é sem noção, sabe? Aquelas piadas, aqueles chaveco fora de hora, sabe aquelas coisas? Aí eu me identifiquei e as pessoas se identificam muito, porque eu acho que tem muito esse personagem na nossa, né? Na nossa cultura mesmo, né? O Antenor. Tanto é que o Carlos Alberto se apaixona por ele e pede para ele fazer parte da praça. Daí eu fiz algumas gravações lá, foi uma experiência muito legal. Eu com um velho de cada lado, sentado na praça. E foi uma baita experiência, assim, uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Foi em lugares, você E você sentou em trouxe alguém lugares pra que... gente? Trouxe. Você sentou em lugares que é tipo... Exatamente. Cara, você sentou no banco da praça, tipo... Sim. São coisas que... Não, sentar... E sabe quem tava em casa outro dia? Júlio, o nome... O Moacir Franco, cara. Moacir Franco pediu pra ir lá em casa. E aí, quando ele foi lá em casa... Olha que coisa maluca. Eu tinha acabado de estrear o meu boneco que era um mendigo. E ele fazia o mendigo na praça, 70 mil anos atrás. E ele deu a benção, falou, é muito bom, isso aqui. Que era o Digo Mendigo, meu boneco de mendigo. Que eu estreiei no The Noite. E esse Cara... aqui é o Antenor. Ai, que delícia. Oi, gente, como é que vocês estão? Ô, Antenor! Danilo! Tudo bem? Tudo bem, e você? E aí? Tá, doutor? Olá, seja bem-vindo. Esse então, daí É lindo esse demais, cara. cara. Ele esse é o cara. E ele é chavequeiro, viu? Esse foi o culpado da coxinha. Esse foi o que tomou. Tá chovendo coxinha. Mas o Antenor. Quer uma água, Antenor? Não, obrigado. Você tá bem, Antenor? Sim, O senhor tá se cuidando? sim, fui ao médico ontem. Foi ao médico ontem, o que ele disse? R$200 a consulta. Não, o que o senhor tinha? R$100. Qual que era o problema, Antenor? Faltava R$100, tonto. E aí a gente vai, né, Falando. E aqui que fala? Oi! Como é que resolveu com o problema com R$100 que faltava? Então, eu tive que sair correndo. Você também foi ao dentista, né, Antenor? Sim? Ué, mas o senhor só tem um dente? E daí, você nunca foi ao proctologista? O legal do Antenor é que ele vai pirando e vai conversando com a galera na plateia. E... Tá, doutor, onde você mora? Na minha casa. Não, no meu coração. Ai, que lindo! Ele tem esse topete aqui, ó. Mas o Antenor, ele fala que ele era mágico, né? Ele deu aula pro... Com certeza. Ó, De um aluno. seu aluno? É. E tem alguma mágica que você sabe queira mostrar, assim, pra gente? Tem. Vocês querem ver lógica? Sim. Eu sei fazer... Faz aquela da levitação. Tá bom. Vocês têm que aplaudir, tá? Tem que aplaudir, tá? Tá bom. Você vai levitar? Vou.
Muito bom. É muito bom, cara. Ele é Essa idade impressionante. toda eu tô... Tá levitando bem. Tá levitando. Tá Sabe que levitando bem. Ele não me conta. Ele não te conta. Eu não sei como é que ele faz. Mas aí acaba sendo um vício, né, cara? Você acaba se tornando parte. É uma parte da minha personalidade, sei lá, né? Alguma coisa. Mas ele lembra muito meu avô, vô Santana, que tinha essas piadoca, sabe? Piadoca. Ele fala que ele tá sentindo muita falta do filho dele, né, Santana? Eu tô. Ele faz muita falta. Faz muita falta por quê? Ele é zagueiro. É esse nível. Sensacional. Cara, é uma das melhores coisas do mundo, né? E aí o que acontece é que era muito pesado no começo. Isso é legal de falar, cara. Era muito pesado no começo, a gente falava bem pesado mesmo. Só que aí ia muita criança, começou a ir muita criança no show. Então a gente começou a limpar. E aí a gente começou a pensar em piadinhas que os adultos entendiam de uma forma. Onde você conheceu sua esposa, Santenor? Rua Augusta. Então, os adultos entendem de um jeito, as crianças é uma rua. E aí a gente tentou fazer despretensiosamente um texto com essas, né, esses duplo sentido. Ele é minha voz. Olha lá. É, não é, Duda? Isso aí, gente. E aí você vicia mesmo. Agora já faz o quê? 16 anos que a gente faz show junto. E quantos personagens são? São 5. 5 que a gente faz Vai os 5 no mesmo show ou No mesmo. no mesmo show? no mesmo show. Porque eles não têm ciúmes entre o outro, não? Tem, tanto é que ele encontra a Marta, que é a ex dele. Eu faço só com ela. Aí depois eu entrevisto os casais da plateia e volto com os dois para contar a eles a história deles. Ele e a Marta junto. Os dois. Os dois. E Ah, aí tá eles se legal. reencontram depois de anos. E aí rola uma treta e depois eles fazem as pazes, eu acho. Não é isso? Ela é de nós. Mas ele se casou 37 vezes. 37 Só vezes. isso? Nós que a Gretchen e Fábio Júnior juntos. É, e como foi a lua de mel? Da hora. Como é que foi o sexo, seu Antenor? Quase todos os dias. Olha que beleza. Olha. Ó. Quase na terça, quase na quarta, quase na quinta. Muito bom, cara. Você acha que os bonecos conseguem expressar algo que você, como ator direto, não consegue? Então, mas com certeza, sim. Por exemplo, essas mesmas piadinhas. Se fosse eu falando, vocês iam só achar eu bobo. Mas como é o boneco, tem essa liberdade. Que ela... Que? Você tá achando que eu sou... Não é isso, mas calma aí. A gente tem uma discussão aqui. Eu acho que eles têm mais liberdade mesmo para falar muita coisa que a gente, sei lá, funciona mais na boca do boneco, eu acho. Mesmo até críticas são mais afiadas, assim, quando são pelo boneco, sabe? Uhum. É engraçado Cara. porque, assim, o que é interessante, no show, as pessoas ficam no primeiro minuto, vamos ver se ele mexe a boca, ou sei lá. Depois vai se envolvendo, vai entendendo a característica dele, e depois as pessoas vão falando. E tem uma história de um show que eu fiz lá perto de Goiânia, que eu falo umas coisas no ouvido dele. E aí depois veio uma senhora e falou, o que você fala no ouvido dele? Falei, nada. Ela, como nada? Vai, conta. Então, não entendia isso. E agora no evento, semana passada, na palestra, eu usei ele na palestra, fiz uma parte com ele na palestra, e aí veio uma menina e falou assim, quem faz a voz dele? Isso é o melhor elogio do mundo. Caramba, mano, isso Daí eu falei, olha, preciso te contar. Sou eu. Sou Ela, eu. não, e tal. Aí eu falei, não, calma, deixa eu gravar isso antes de eu te dar a resposta. Eu gravei, eu postei no Insta. Porque... E você vai fazer o convidado convida com quem? Cara, tô na dúvida agora, mas eu acho que eles têm que conversar entre eles ali. Esse tipo. Eles decidem, eles vê quem eles acham que deve Deve ser chamar. o próximo convidado, né? Ó, eu vou explicar pros dois. Eu tenho um quadro aqui que chama o Convidado Convida. Então, o que a gente faz? A gente pede para vocês pegarem o celular e convidar uma pessoa que vocês acham que faz sentido estar sentado nessa mesa com a gente. A única coisa que eu peço é para não falar o nome dessa pessoa. Pra não expor ninguém. Às vezes a pessoa não quer vir, acha o programa chato, não gostou da gente.
Então, você só não expõe a pessoa. Se achar que não pode mandar pra ninguém também, você manda pra qualquer pessoa, pro grupo que não existe, manda pra você mesmo, entendeu? Só pra ter um quadro, entendeu? Ah, vou mandar pra um lugar ruim. Ô, fulano, faz o que você achar. Aí entre vocês decidem quem que Já que a vocês gente tá acham. em 2, podemos chamar 2 pessoas? Pode, Pode. melhor Porque, ainda. né? Eu pensei em alguém. Ela é incrível. Não, calma. Tem que pensar pra vir aqui, não é... Né? O tenor é pra dar entrevista, não outra coisa. Entrevista? Aí a gente grava, é isso? Isso. Aqui? Você manda um áudio pra essa Manda pessoa, um um áudio, vídeo, o que você um vídeo quiser. que você achar vídeo, melhor. Um vídeo. O que você achar melhor, só não fala o nome da pessoa. Tá, são 2. Eu tenho um grupo com as 2. Vou fazer... Legal. E aí eu convido, eu falo... Fala pra, Pra vir aqui no Acordo Você tá Podcast. com- Ó, nós pensamos em você, tanto eu... Quanto eu também. Só que eu sou muito mais legal. Não, gente, tô pensando em vocês 2 virem aqui, um para cada programa. Ela trabalha com uma galera muito importante, né? E ele também. Ele trabalhou pelo menos 25 anos de Globo. E a caramba. Então, eu acho que tem a cara de vocês esse podcast. Vocês têm que vir para cá. Eu também acho. Gatinha, para. Eu queria ser vesgo. Pra quê? Só pra te ver 2 vezes. Para. Muito bom, cara. Valeu. Muito bom. Bom demais, né? Eu amava Castelo Rá-Tim-Bum. Cara, Minha mãe vai estar assistindo, com certeza ela vai comentar. Cara, Gloob Gloob, mano. Gloob é demais, cara. Gloob Pra Gloob mim, é maravilhoso. a musiquinha, eu parava na frente da televisão. Então, eu, Glugli, glugli. Glugli, glugli. eu gostava demais e eu acho uma profissão maravilhosa, assim. Algo que eu acho que não pode acabar. Não pode. Não pode, tinha que Eu voltar. lancei um livro, mas esgotou, olha que legal. Tinha 3. E quem fez o prefácio foi o Tom Cavalcante. Legal demais. Eu gosto de dar essa ajuda para quem está começando. Tom Cavalcante, Que Coldplay. legal. Você tá ajudando as pessoas. Não, é bom. Eu ouço às vezes Coldplay no rádio e falo, nossa, são meus amigos. Vai fazer a segunda tiragem do livro? Tem que fazer. Mais Fazer. 3. Nós 4 agora. Tem o Júlio. Vou fazer. Ah, meu, mas, cara, muito, muito bom. Eu acho que tem que incentivar. Eu acho que a geração tem que conhecer isso. Sim. Porque é algo que não pode acabar. É de nós. Eu sou suspeito para falar, mas vamos que vamos para cima. Yes. E aí na palestra eu tô usando eles também. Tô fazendo uma parte do show com eles. Como que tá essa inovação? Cara, eu tô falando de coração mesmo, a gente não esperava esse retorno. Assim, porque o que a gente tá basicamente fazendo palestra praticamente toda semana por indicação. A gente ainda não fechou Por isso que eu acho que a hora que começar a vender e tal, para valer, com equipe de vendas, agora pensando no lado mais empreendedor, a gente vai conseguir alcançar um volume muito interessante. Assim, essa é a ideia. Tenho certeza E disso. pra cada lugar que você for, você consegue levar um personagem, né? Pra Então, palestra. Eu sim. acho que Direciona, né? se Direcionado. identifique com o lugar que você tá indo. Sim. Sensacional, cara. Eu quero agradecer imensamente você ter vindo pra cá, Cara, pra foi Atibaia. demais. Apesar de Atibaia ser fácil acesso pra você, né? Não ter tanto problema com o deslocamento. Mas queria deixar aqui, ó, espaço pra você mandar beijo, abraço, fazer pitch. Enfim, fica à vontade, o espaço é seu. Você que está assistindo a gente. Não, eu só quero agradecer muito o convite. Foi maravilhoso estar aqui. Você viu que o tempo passou e eu nem percebi. Nem eu. 99 anos já. Faz 99 anos. Mas dizer assim, agradecer a vocês pela parceria, pela simpatia, pela entrevista, por esse bate-papo muito gostoso. E saber que vocês podem contar comigo quando precisar, estamos aí.
E é bom demais estar aqui, assim. É isso, espero vocês no meu lá, hein, agora. Só falar. Começamos a gravar a partir de fevereiro. Só você falar. E aí estaremos lá. e que a gente se veja muito mais, né? E agora vocês estão convidados a vir lá para São Paulo para conhecer lá. E pra gente, né, tomar uma William Beer. É uma boa, né? Dá vontade, né? É Villain? Villain. Dá vontade. William, não precisa nem ler. Não, esse é Villain. Mas essas confusões já faz parte da vida dele, como você mesmo falou. Não, meu nome é Warley, mas me chamam de Varley. Onde está o Warley? Wireless, Bob Warley, Warley e eu. Onde está o Warley? O Warley tava passageiro, Warley Davidson, Warley Gator, Warley versus Predador. Tá frio, não deixa o Warley gato. O Warley gato. Cara, eu que tenho que agradecer, assim, eu acho que essas conexões que a gente faz do convidado convida são... Excepcionais. Tá criando um elo muito, muito forte, sabe? E... Porque ninguém indica algo... É difícil alguém indicar alguma coisa ruim pros outros, né, cara? Não, então tem aquela... mas nos bastidores eu quero contar quem são. Tá Ok. bom, eu quero. E... Tô ansiosa. E eu falo pra tá, cada dia que passa, eu tô amando mais o que eu tô fazendo. E, porra, cara, do empreendedorismo pro negócio, pra comédia. A gente viaja junto. Pô, é gostoso. Por isso que eu falei, você não gosta de pauta. Não gosta de falar, vou falar sobre o quê? Eu falo, sei lá. Vamos falando. Vamos falando. É isso. Entendeu? E eu fico, assim, um pouco chateada quando o Danilo fala assim, não tem pauta, a gente leva do jeito que dá, vamos levando. Não tem pra quê. Eu fico preocupada, às vezes, sinceramente, das pessoas acharem assim, poxa, então eles não levam o trabalho deles a sério? Não, acho que Não, a gente leva, mas isso aqui é uma questão de, tipo, energia. Então, a gente tá vendo pra onde tá indo. Sim. Não é que é despretensioso, não é planejado e a gente leva de qualquer jeito. Não é uma falta de respeito com você. Pelo contrário, eu acredito que se eu pegar e rezar a cartilha de acordo com o roteiro, as perguntas pré-definidas, você vai chegar aqui, vai falar as 9, 10 perguntas, eu vou falar muito obrigado, boa noite. Entendeu? Sim, concordo. E a nossa curiosidade, o nosso envolvimento, a brincadeira idiota com o banheiro, que ficou pra mim só isso aqui, entendeu? É sobre isso, fica marcado. Sim. E a gente vai revisitar depois desses momentos, a gente vai virar e falar, tá bom, a gente foi para um rumo daquela vez, vamos tentar tomar para outro dessa? E de repente pode dar na mesma. Mas o importante é que a gente viveu o momento. É isso. E eu acho que na próxima, o William tem que estar na mesa, de uma forma ou de outra. A gente coloca um óculos Ray-Ban e você finge que não tá que não aqui. tá aqui, é verdade. Monta um biombo, eu trago o fantoche. Fechou. Boa. Ou Fechou. fica aqui atrás da mesa. Eu escondo Já você. Mas ela é passada, tem que... Ah, tá. Eu não, isso aí a gente resolve na hora. Isso aí não tem problema. Tem que tampar o... A gente abre umas 4 camisetas da Minimal assim, É isso. ó. E tampa. Pronto. Perfeito. Combinado. Aí a Minimal patrocina aí a sua É, aparição. é isso, boa. Tá, o convite tá feito. Obrigado, queridos. Obrigado mesmo. Obrigado vocês. Obrigado. Você, meu amor, quer deixar algum recado? Quer cobrar alguém? Deixa pros próximos capítulos essa Não, parte. como o episódio é gravado, às vezes é chato, a pessoa já pode ter pago, entendeu? É? Não Bom, é legal, né? então, por isso que eu falei deixa pros No ao próximos vivo é capítulos. legal. Eu quero agradecer você que chegou até aqui. Se você não deixou o seu like, aproveita já, deixa, lá pra por nós. gentileza, já se inscreve no nosso canal. Aproveita e me segue no Instagram, oficialmente o @tasantarosa. Se não, segue o Instagram do Acordo Podcast também pode. Lá, nossa programação, nossos quadros, enfim, enquetes. Corre lá pro nosso Instagram para você acompanhar tudo que acontece aqui no Acordo Podcast. E você, meu bem? Eu tô no @Dan Contesini, mas eu sempre falo. O Arlen sempre fala aqui, não, vou produzir conteúdo, vou. Mas não tô ainda colocando isso em prática. Mas no Acordo Podcast tem conteúdo todo dia. Então, pelo menos de um eu tô cuidando direito, né? É isso. Então tá dando certo. É isso, meu bem. É isso? Quero agradecer Não, imensamente. obrigado, Julião, obrigado. Mumu, Valeu. obrigado. Mo, filho, Valeu. te amo. Sem você, esse projeto não estaria funcionando. Obrigado, Obrigada, viu? meu amor. Então, gente, até a próxima, Até a hein? próxima. Tchau, tchau. Tchau.